Olá, gente, minha gente! No Ilustrações de hoje, nós vamos falar sobre xícara. Essa tem a minha foto, mas nós vamos falar, dá uma de caque. Nós vamos falar sobre xícara. Eu nem sempre fui uma xícara. Houve uma época na minha vida quando eu não passava de um monte de argila. Aí, o meu mestre me pegou e começou a me moldar e me dar forma. Foi dolorido, eu implorei para ele parar, mas sorrindo, ele me disse: ainda não. Ele então me colocou numa roda de oleiro. Eu fiquei rodando, rodando e rodando ali. Fiquei tão enjoada que achei que não ia aguentar, mas ele finalmente me soltou. Justamente quando eu achei que ia sossegar, o meu mestre me colocou num forno. Pois é, nunca entendi por que ele me queimou daquele jeito. Eu gritei, berrei, implorando para que parasse e me deixasse sair dali. Pelo vidro da porta do forno, eu conseguia ver só um pouquinho do lado de fora, mas ele sorrindo, maneou a cabeça e disse: ainda não. Finalmente, ele foi lá, me pegou, me tirou dali. Que alívio, pensei. Mas de repente, ele me pegou e começou a me lixar com uma escova. Depois, pegou um pincel e começou a colocar 1000 cores em mim. Ai, o cheiro daquela tinta era tão forte que eu achei que ia desmaiar. Implorei para ele parar. Nossa, ele continuou sorrindo e disse: ainda não. Depois de tudo isso, ele me colocou em outro forno. Nossa, este era mais quente que o primeiro. Eu sabia que ia sufocar. Eu implorei, eu chorei, mas ele apenas sorriu e disse: ainda não. Comecei a perder a esperança. Nunca ia sair dali. Não aguentava mais, era o fim. Eu decidi desistir. Mas de repente, a porta se abriu e o mestre disse: agora sim. Pegou-me nas mãos, me colocou numa prateleira para descansar. Depois de um tempo, ele veio, pegou um espelho e me disse para dar uma olhada. Quando me vi ali, eu nem acreditava. Que xícara mais linda! Que linda! Nossa, então o mestre me explicou. Eu quero que você entenda que eu sabia que estava doendo quando eu te amassei, quando eu te moldei. Eu sabia que a roda do oleiro ia te dar enjoo, mas se eu deixasse você sozinha, você teria secado, endurecido e não passaria de um monte de argila. Você não teria personalidade própria. Pois é. Eu sabia que o primeiro forno era quente, mas se não tivesse te colocado ali, você teria rachado. Você teria rachado. Eu sabia que te incomodou quando eu te escovei, te pintei, mas se não tivesse feito isso, a sua vida seria sem graça. Eu também sabia como foi difícil passar pelo segundo forno, mas entenda, se eu não tivesse te colocado ali, você não teria aguentado as pressões da vida, a sua força não teria durado e você não sobreviveria muito tempo. Está vendo? Quando você achou que era difícil demais, eu ainda estava cuidando de você. Eu sempre soube o que você seria hoje. Desde o primeiro dia que eu coloquei as minhas mãos em você, eu sempre soube, eu sempre tive em mente qual seria o produto final. Pois bem, assim como a história da xícara é a história da nossa vida.
Passamos por tantos momentos difíceis, momentos que nos apertam, nos fazem chorar, nos fazem espernear, nos fazem desistir às vezes. Mas são esses momentos que estão nos moldando o nosso caráter e nos preparando para ser fortes diante das dificuldades da vida. Essa xícara, ela foi feita para tomar chá quente, café quente, leite quente, coisa gelada também. Imagina, se ela não tivesse sido preparada, a primeira coisa quente que eu colocasse aqui, ela iria trincar. Assim somos nós. A vida, ela nos fornece dificuldades, provas, mas para forjar o nosso caráter e nos preparar para sustentar coisas grandes, coisas maiores do que as que temos hoje. Nós não entendemos e muitas vezes a gente não aceita. Mas quando a gente começar a olhar e ver o resultado, nós vamos somente agradecer. Então, não se desespere. Às vezes o que você está passando nesse momento é muito difícil, mas saiba, o produto final vai valer a pena, tá bom? Essa foi a ilustração de hoje com a Derrécio. Um beijo e até a próxima. Tchau!